Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Vou começar esse vídeo aqui falando sobre o projeto de lei que está sendo ali debatido no Senado, inclusive foi aberta aí meio que uma consulta pública em relação à criminalização das pirâmides financeiras. Hoje já existe um tipo de lei que já determina sobre pirâmides financeiras, só que esse tipo de pena seria agravado, inclusive as pessoas poderiam ficar presas mesmo, regime fechado por muito mais tempo, tá? Vou dar mais detalhes sobre isso também e falar sobre a possibilidade da Receita Federal falir. Exatamente. Será que estão exagerando em relação a isso? Será que de fato isso é verdade? Então, olha, só por essa notícia você já viu que esse vídeo aqui tá imperdível, tá? Se eu fosse você, não sairia até o final, conferiria até o último segundo, tá? E se você é novo aqui no meu canal, ou ainda não é inscrito, pessoal, você que se inscreva aqui, todo dia tem vídeo novo. Já vai logo curtindo e compartilhando. Se você quiser entrar em contato comigo, o link para o Instagram aqui do canal vai estar aqui embaixo na descrição, assim como o link também para o grupo de discussão lá no Telegram e também o número do WhatsApp do canal, beleza? Agora vamos comentar aí sobre a questão de pirâmides financeiras. O Senado abriu um tipo de votação popular, um tipo de discussão aí aberta ao público na internet, tá? Para que a pessoa meio que quer saber o que ela acha ali em relação às questões de pirâmides. Será que de fato tem que ser aprovadas regras mais rígidas ou então tem que deixar mais afrouxado como é atualmente, tá? Porque o projeto prevê aí penas de prisão, porque hoje é um tipo de detenção, a pessoa acaba indo para o regime semiaberto, é mais considerado um tipo de contravenção, a pessoa fazer ali uma pirâmide financeira. Só que com esse projeto aqui que visa endurecer as leis, né, que visa regular com maior rigidez o mercado, né, isso aqui, porque, e olha só, tá rapaziada, esse projeto aqui de lei não fala somente sobre pirâmides, o projeto de lei é muito mais amplo que isso, tá, mas o tópico em específico que está sendo discutido é somente em relação às pirâmides, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que de fato esse projeto de lei que visa coibir pirâmides vai ser aí efetivo? Assim, não estou defendendo pirâmide financeira, eu odeio pirâmides financeiras, vocês sabem aqui, quem acompanha o meu trabalho já há um certo tempo, sabe do como eu trato aí pirâmides financeiras, eu tento informar a rapaziada para não investir nessas porcarias, mas o seguinte, olha só. Você lançar uma lei não quer dizer que aquela lei seja cumprida, tá? Existem aí métodos de drible da lei, principalmente com a internet, né, com o mundo informatizado de hoje. Não nos esqueçamos aí de uma pirâmide financeira que dizia ter sede na Coreia do Sul. Vocês sabem da pirâmide que eu estou falando, né? E acabou aí meio que finalizando o ciclo, montando outra empresa. E o seguinte, vamos dizer que o dono dessa empresa aí, né, que dizia que tinha sede na Coreia do Sul, agora o engraçado é que tinha mais clientes brasileiros do que sul-coreanos, tá? Tinha clientes estrangeiros também, tinha clientes sul-coreanos, mas tinha mais clientes aqui no Brasil. Isso aí desperta um tipo de dúvida, né, em relação a esse processo. Mas vamos dizer que esse cara aqui não pisasse no Brasil, que fizesse suas operações fora do país, que tivesse a sede fora do país e ofertasse esse tipo de serviço aos brasileiros. E algumas pessoas podem falar: ah não, Rodrigo, mas aí eles poderiam ali, cara, meio que derrubar o servidor. Sim, eles poderiam ali meio que bloquear aqui os servidores brasileiros já terem acesso a esse site, mas nada impediria que alguma pessoa por meio de VPN acessasse o serviço da empresa. Então, isso aí já seria o primeiro método de drible. Então, não teria como pegar esses caras aí em outra jurisdição, em outro país, tá? Claro que teria ali meio que uma negociação, um acordo com outros países, mas isso não é tão rápido quanto as pessoas pensam, tá? Até a finalização desse tipo de acordo, a pirâmide já tinha caído, já tinha montado outra, já tinha caído de novo e muitas pessoas aí ficariam lesadas. Então, olha, na minha visão, eu não vejo isso aqui como um tipo de solução viável. O que vai acontecer é que a migração de algumas sedes de pirâmides financeiras vão para fora do país. E o serviço vai continuar sendo ofertado. Tá? Isso aí, ao meu ver, vai ser lei, apenas uma lei para inglês ver. De qualquer forma, essa discussão está aberta aí, tá? Teve poucos votantes ainda, tá? Teve poucos eleitores em relação a esse tipo de proposta. Parece que você vá lá, caso você queira ali meio que expressar o que você acha em relação às pirâmides, se de fato deve ser condenado ou não. Eu não vou meio que acessar esse site porque eu vejo isso aí uma perda de tempo. Como eu já falei, isso aí é meio que uma discussão inútil. Isso não vai meio que fazer com que as empresas de pirâmides financeiras acabem. Agora, vamos comentar aqui sobre a questão da Receita Federal, essa possibilidade da Receita, né, desse órgão falir. E assim, seria o meu sonho, tá? Sendo bem sincero com vocês agora, sem papas na língua, seria aqui o meu sonho ver esse órgão aí caindo em desgraça, né? Caindo aí e falindo, de fato, porque as toupeiras ali parasitárias, né, que lá praticam a prática ali do roubo legalizado, né, a cobrança de imposto é um roubo legalizado, teriam que de fato trabalhar para sobreviver, trabalhar para comer, senão ia morrer de fome, tá?
Porque é o seguinte, para quem não sabe aí tá tendo um certo tipo de atrito entre o Poder Executivo Federal, né, o governo federal e a Receita Federal, em que a Receita está pedindo aí mais recursos ali para meio que implantar as atividades dela, entre aspas, né, implantar ali a atividade do roubo legalizado, inclusive para quem não sabe, tá, algumas pessoas ali, alguns auditores fiscais da Receita são bonificados ali por fazer denúncias de pessoas ali que queiram se livrar do roubo legalizado, exatamente. Se você quiser fazer uma sonegação e algum fiscal descobrir, ele vai ganhar um tipo de dinheiro, exatamente. Tem gente que faz dinheiro aí, que ganha muito mais do que a remuneração, porque vai lá, meio que descobre uma fagulhazinha lá no final de uma empresa lá, de uma grande empresa que tem muitas operações. A empresa pode estar correta, pagar muitos impostos, mas por causa de uma besteira, de uma vírgula, o cara vai lá e fala, olha isso aqui, ou então até é meio que pode aí, né, segundo as más línguas dizem, não sei o que estou dizendo, pode até meio que cobrar uma propina até maior do que essa bonificação, e se o empresário ou então a pessoa que está sendo aí meio que acuada não pagar essa propina, vai sofrer aí uma multa muito grave e esse auditor, né, essa pessoa aí que está fazendo essa denúncia vai ganhar uma bonificação por isso. Então há meio que um incentivo sim à questão ali do roubo legalizado, tá? E como eu vou falar agora, tá, rapaziada, presta muita atenção. Tá? Isso aqui não é nenhum tipo de apoio político partidário. O que eu vou falar agora me refiro à questão do envolvimento do presidente da República em si. Eu sou libertário, eu não defendo nem de político, nem de direita, nem de esquerda, tá? Apenas aqui cito fatos. E quando algum político tenta tomar alguma atitude em prol, em caminho ali da liberdade ou do próprio libertarianismo, porque esse tipo de atitude aqui, contingenciamento de recursos para a Receita, né? Um órgão que, na visão de muitas pessoas e muitos libertários, inclusive eu, é um órgão criminoso, pratica crime, tá? De fato, isso aí é uma atitude muito bem vista. E o presidente Jair Bolsonaro, como presidente da República, tirando a questão do lado político, falou, né, que vai contingenciar 30% aí dos recursos enviados à Receita Federal. E ele fala que ele alega a questão da crise que o país está passando, né, que está com questão ali de falta de dinheiro, e ali o próprio jornal, né, do Globo, porque essa matéria aqui do Cointelegraph foi retirada do Globo, fala, não, mas o presidente pretende aí isentar o imposto de renda para quem tem até 5 salários mínimos. Cara, tem que isentar imposto de renda para todo mundo, tá? Se a pessoa... isso aí, inclusive, acabaria até derrubando o próprio Estado que pertence ao governo Jair Bolsonaro. Por isso que eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Será que é tudo isso mesmo? Será que não é apenas meio que um tipo de... um espetáculo pirotécnico só para a pessoa ficar meio que extasiada, meio que fantasiando com algo que possa ser maior até do que a realidade? É isso que eu fico pensando, tá? Mas voltando para o caso aqui, o próprio jornal O Globo fala, não, mas o Bolsonaro pretende aí isentar as pessoas que têm até 5 salários mínimos. Ou seja, meio que indo na retórica, meio que indo ali naquele tipo de discussão que deve ali meio que taxar e roubar as pessoas, tá? Então esse é o velho argumento socialista de querer meio que tomar o que é seu na base da imposição, na base da coerção, tá? Assim que você tem um consentimento em relação àquilo. Mas, de fato, se essas duas medidas forem tomadas, se de fato as atividades da Receita forem prejudicadas, e se, eu não estou dizendo que vai acontecer, tá? Eu tenho minhas dúvidas, inclusive, eu não vejo aí motivos nem interesse no Bolsonaro fazer isso, porque isso acabaria prejudicando ele, tá? Como político, como uma pessoa pertencente ao Estado. Mas, se de fato ele isentar as pessoas aí até 5 salários mínimos e acabar contingenciando as atividades da Receita Federal, isso aqui pode ser um dos primeiros passos aí para a derrubada do Estado, porque a Receita Federal, o próprio nome já diz, gera receita, de modo criminoso, mas gera receita. Tá? Então alimentado, o Estado é alimentado pela Receita Federal. Então isso aqui pode ser um passo aí, o primeiro passo é uma capichão, isso aí é muito bem-vindo. Se ele tomar essas medidas aqui, estarei aqui gravando um vídeo especialmente para o Bolsonaro, parabenizando aí pelas atitudes. Não tô aqui fazendo nenhum tipo de politicagem, tá? Um pouco me importa aí o partido que ele é, a ideologia que ele é. Eu falo a atitude que a pessoa toma. Se um deputado de esquerda, então um presidente de esquerda tomasse as mesmas atitudes, eu estaria parabenizando do mesmo jeito. Aqui eu não tô aqui parabenizando a pessoa em si, eu tô parabenizando o ato, a medida, tá? Mas, como eu já falei, isso aqui parece muito história aí de contos de fadas. Estão deixando a gente sonhar, como diria o Ronaldinho Gaúcho. Eu creio que isso aqui não vai ser tão assim como dizem, tá? Mas
De fato, se ali as atividades da Receita forem paralisadas, até as informações ali que são ali meio que exigidas pela própria Receita, ali pela Instrução Normativa 1888, que pede que as exchanges ali passem informações de clientes, essas informações não terão nem como ser armazenadas, tá? E também outros serviços ali relacionados, serviços, né? Outros, digamos assim, outros crimes praticados pela Receita não vai aí serem realizados, isso aí será muito bom, tá? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.